Hoje nós vamos meditar no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Como é um capítulo extenso, eu gostaria que você pausasse o vídeo, lesse todo o capítulo e aí a gente pode dar sequência à meditação de hoje. Ok, leu? Então vamos lá. Nós vamos pensar na seguinte grande ideia. Quando estamos firmados em Deus, enfrentamos as provações sem temor. O capítulo 18 é um dos momentos mais incríveis, mais emocionantes da vida do profeta Elias. O capítulo começa assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Deus havia prometido 3 anos e meio sem chuva sobre a terra. E tudo indica que esse tempo já estivesse chegando ao fim. E como Deus sempre cumpre o que ele promete, então ele manda Elias ir à presença de Acabe para acertar as contas. Neste momento, Israel ainda estava sem água de chuva, o pouco de água que eles conseguiam deveria ser a preço de ouro. Os campos estavam sem plantações, os animais sem alimento, havia muita miséria e doença em Israel. Além de tudo isso, Israel estava dividido entre crer em Baal, que era um deus que criam eles ser o controlador do clima e da fertilidade, e crer no Deus vivo e verdadeiro, o Deus de seus pais. O fato é que eles não sabiam mais em quem crerem. E para piorar a situação, o rei tinha uma esposa de nome Jezabel, que mandava matar todos aqueles que tentassem conduzir o povo de volta a Deus. Diz lá o verso 4. Jezabel exterminava os profetas do Senhor. E o rei Acabe, que era quem deveria estar preocupado com a nação, não estava nem um pouco preocupado com o povo, estava sim preocupado com os seus animais. Tanto é que no verso 5 diz que ele e o seu servo percorreu todos os vales do país à procura de água e comida para os seus cavalos. De maneira que não havia arrependimento e nem reconhecimento de que tudo aquilo estava acontecendo como culpa deles, de Acabe e também do povo. Na verdade, tudo que acontece no mundo é sempre consequência da escolha humana, direta ou indiretamente. Desde o Éden, o ser humano tem colhido os frutos da desobediência. O histórico do profeta é de alguém que havia sido provado e aprovado na sua dependência de Deus, em sua obediência, em sua capacidade de crer. Agora ele estava pronto para ser um poderoso instrumento de Deus na transformação de Israel. Nesse episódio, Elias precisou de muita ousadia para testemunhar sobre o seu Deus. E ele o fez porque estava firmado nele. Isso nos leva a pensar sobre 3 providências de Deus para enfrentarmos as provações sem temor. A primeira providência é porque Deus nos envia ajuda. Quando Elias ele retorna a Israel, a primeira pessoa que ele encontra é Obadias, servo de Acabe. Porém, acima de tudo, ele era servo fiel do Deus Altíssimo. Tanto é que o seu nome significa servo do Senhor. Pode parecer estranho que um homem como Obadias trabalhasse para alguém tão perverso quanto Acabe. Com certeza, a sua honestidade, a sua fidelidade foram fatores importantes para ele ser elevado ao posto que ele ocupava. Eu prefiro pensar em como Deus vê adiante e prepara todas as coisas, demonstrando como ele ama e cuida dos seus, de tal forma a mover as situações para o bem daqueles que o amam. Obadias livrou muitos servos de Deus da morte. Lá no verso 4 diz que ele escondeu 100 profetas em 2 cavernas e deu pão
e água a eles. Lembrando que havia escassez de água naquele momento em Israel. Ele ocupava aquele cargo para ser bênção aos servos de Deus. Elias estava sendo recebido em Israel por um servo do Deus Altíssimo. Ele não estava sozinho, como nós não estamos sozinhos em meio a esta pandemia. Tem um texto lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 9, que eu gosto muito. Ele diz para resistirmos firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos que nós estamos passando estão também se cumprindo entre os vossos irmãos espalhados pelo mundo afora. Ou seja, você não está sozinho nas suas lutas, nas suas dificuldades. Por quê? Porque somos um corpo, porque somos uma família de Deus e somos fortalecidos quando recebemos ajuda também. Por isso, devemos enfrentar as provações sem nenhum temor, porque Deus providencia ajuda para nós. Ele usa quem Ele quiser para suprir as nossas necessidades mais básicas, mais essenciais. Quando o salmista diz que jamais um justo haverá de mendigar um pão, é isso que ele está querendo dizer. No caso de Elias, ele usou corvos para alimentar o profeta, ele usou uma viúva que mal tinha condições de se manter, demonstrando uma ação sobrenatural no cuidado com os seus. Os princípios de mutualidade na Bíblia foram dados à igreja justamente para isso, para exercitarmos o amor de uns para com os outros, cuidarmos de uns com os outros, ajudarmos uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, considerarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, sermos bondosos uns com os outros. São bênçãos dadas àqueles que estão em condições de servir neste momento. E bênçãos dadas àqueles que aceitam serem servidos. Você tem sido um desses servos enviado por Deus para ajudar outros ou com disposição de aceitar o exercício do serviço dos irmãos? Lembrando que nós estamos meditando sobre 3 providências de Deus para enfrentarmos as provações sem temor. A segunda providência é porque Deus nos dá coragem. O verso 7 diz que o profeta teve uma respeitosa recepção por parte de Obadias, que se surpreende de vê-lo de volta em Israel. Reconhecendo-o, ele se prostra com o rosto em terra e diz: És tu mesmo, meu senhor Elias? Obadias sabia que se o profeta estava de volta, era porque Deus o havia escondido durante todos aqueles anos e o protegera das mãos vingativas de Acabe e de Jezabel. Elias diz para Obadias anunciar ao rei que ele estava de volta e queria vê-lo. Obadias deve ter tido um choque naquele momento, pois apesar de saber da coragem de Elias, ele também conhecia muito bem Acabe e certamente este iria matá-lo. Obadias tenta dissuadir o profeta, já que Acabe o procurou durante todos aqueles anos em vários reinos para matá-lo. Obadias chega a questioná-lo se Deus não poderia escondê-lo de novo depois de ele falar para o rei, e pergunta como que ele ficaria diante do rei. O profeta então dá sua palavra declarando a Obadias. Verso 15: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. O testemunho só tem valor nos lábios daquele que dizem a verdade. Toda a palavra profética de Elias havia se cumprido. Portanto, Obadias poderia ter a certeza de que Elias estaria lá, pois ao longo da sua vida ele deu testemunho de um homem de Deus,
Tanto é que Obadias foi e o anunciou ao rei. Diz o verso 17 e verso 18. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel. Não tenho perturbado Israel, respondeu Elias, mas você e a sua família, a família de seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Interessante é que Elias não aceita esse tipo de tratamento do rei, esse rótulo de perturbador. Veja a diferença entre as palavras de Obadias e de Acabe. Obadias, quando vê Elias, diz: é você, meu senhor? Enquanto que Acabe, quando vê Elias, diz: é você mesmo o perturbador de Israel? Devemos viver para dar testemunho que honre a Deus, não sendo pedra de tropeço na vida de ninguém. Seja a sua palavra sim, sim, não, não, sabendo que o que passar disso é de procedência maligna. Seja sal e luz no mundo em trevas. Deus honra o nosso testemunho, Deus honra a nossa fé, a nossa convicção, a nossa confiança nele. Lembrando que estamos meditando em 3 providências de Deus para enfrentarmos as provações sem temor. A terceira providência é porque Deus exercita a nossa fé. Elias diz para Acabe: convoque o povo e todos os profetas de Baal para que nos encontremos no Monte Carmelo. O povo verá o poder de Deus. Mas por que Monte Carmelo? Porque o Monte Carmelo havia se tornado um lugar importante para o culto a Baal. Eles destruíram o altar de Deus e construíram altares para cultuarem a Baal. Algo muito parecido aconteceu com o Templo de Salomão. No lugar é uma mesquita nos dias atuais. Elias questiona o povo sobre suas crenças. Ele pergunta: até quando vocês vão ficar correndo de um lado para o outro? Se Baal é Deus, então sigam a Baal. Mas se o Senhor é Deus, então abandonem a Baal. Verso 21. Elias então propõe uma prova. Aqui temos o ápice dessa história. Até porque falar do que crê é uma coisa, viver o que você crê é outra coisa completamente diferente. Esta pandemia serve como uma prova, como um teste de Deus para os cristãos, para ver se realmente nós confiamos em Deus. Elias propõe provar que o seu Deus era o único Deus verdadeiro. Verso 23, ele sugere a seguinte prova: tomemos 2 novilhos, um para mim e o outro para os profetas de Baal. Eu e os profetas prepararemos cada qual para o sacrifício. Vamos colocá-lo sobre o altar, porém não atearemos fogo. Invocarei ao meu Deus e vocês a Baal para que mande fogo sobre o altar. Aquele que invocar, aquele que enviar fogo, será considerado o Deus Todo-Poderoso. O povo aceita a prova e diz que essa era uma boa forma de saber a quem seguir. Elias estava tão tranquilo em relação ao seu Deus que os deixa invocar primeiro a Baal. A cena era a seguinte: 850 profetas invocando a Baal, um Deus mudo, um Deus surdo. Quanto maior o silêncio de Baal, maior era o barulho dos profetas. Eles mutilavam seus corpos e clamavam: ah, Baal, responde-nos. Eles ficaram todo o período da manhã invocando a Baal e ele não os ouviu. Eles gritavam, eles dançavam e nada de resposta, e nada de fogo naquele altar. A confiança de Elias era tanta que ao meio-dia ele decidiu ajudar os profetas de Baal e com ironia disse: gritem mais alto, ele é Deus e pode estar meditando ou repousando.
Pode ser que hoje não o encontre, pode estar viajando. Eles mais se enfureciam e gritavam ainda mais alto. Elias sabia que Baal era falso e que a verdade estava com ele para dar ao povo. Elias então interrompe e diz ao povo: venham, aproximem-se e vejam o grande poder de Deus. Ele fez uma vala em torno do altar, mandou derramar 12 cântaros de água, de modo que a água escorria pelo altar e enchia a vala de água. O profeta não queria que ficasse a menor sombra de dúvida sobre a resposta do seu Deus. Então o profeta humildemente faz uma oração a Deus, e Deus responde com fogo e consome a tudo: o holocausto, o altar, as pedras, a água da vala, consome inclusive as dúvidas do povo de Israel. O povo então de joelhos se volta para o Senhor e gritam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os profetas são levados presos e na beira do riacho de Quizon eles são mortos. Que experiência de fé Elias e o povo de Israel teve naquele momento. Concluindo a meditação de hoje. Para se ter a vitória sobre as provações, é preciso estar do lado certo, do lado da verdade, do lado de Jesus. De que lado você está? A quem você tem servido? Para se obter as vitórias na vida cristã, em meio às provações, precisamos de coragem para acreditarmos em Deus, desafiando todos na fé. Você tem agido assim? Elias aprendeu a vencer as provas sem temor. Sabe por quê? Porque ele tinha o Senhor no seu coração. Ele não se importava com o que poderia acontecer, ele não tinha medo de Acabe, do povo e nem dos profetas de Baal, pelo menos até aquele momento. O que você teme nesta crise? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 5, Jesus ele diz assim, falando sobre a quem nós devemos temer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem poder para lançar no inferno, ou seja, a Deus. Elias conhecia o caminho das pedras, nós também temos conhecido. Basta pegarmos o caminho correto. Jesus é o caminho, diz ele lá em João. Não há nada nessa vida que pode ir contra a vontade de Deus. Se você está com Ele, Ele está com você. Quando você estiver passando por provações, Ele vai enviar pessoas para lhe ajudar. Ele vai suprir de alguma forma as suas necessidades. Por isso, confie em Deus. Se você o honrar, Ele vai dar credibilidade ao seu testemunho de fé. Se você confiar nele, Ele vai produzir em você experiências de fé que ninguém poderá duvidar. Nós pensamos nesta meditação na seguinte grande ideia: quando estamos firmados em Deus, enfrentamos as provações sem temor. Que este seja o seu desejo de estar firmado em Deus, e aí sim você não terá temor nenhum em meio a esta crise que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Amém.